Nesse domingo, aproveitando o embalo que eu já falei de uma small cap essa semana, na quinta-feira que passou agora, vocês pediram bastante para falar sobre o WIS Soluções e Corretora de Seguros. Ela é uma empresa que está listada na nossa bolsa de valores e ela faz parte do novo mercado, ou seja, tem o mais alto nível de governança corporativa, tendo apenas ações ordinárias e também 100% de tag along. Ela é uma empresa que subiu mais de 73% somente nesse ano de 2019 e muita gente ficou se perguntando, tem justificativa para tudo isso? E aí, claro que até o final do vídeo vocês vão ver que talvez tenha, tá, gente? Claro que a ideia no vídeo de domingo é sempre trazer todos os prós, todos os contras das empresas que vocês mais pedem. Sempre tem um relatório aqui na descrição também, para vocês saberem mais sobre ela. E aí, no fim das contas, eu sempre peço para vocês me falarem se vocês investiriam ou não na empresa e qual é a ação que você quer ver aqui no próximo domingo. Se você é um inscrito novo, se inscreve, aciona as notificações para não perder nada do conteúdo que eu posto por aqui, nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E se você já é um inscrito recorrente, deixa o seu like e vamos todo mundo junto aí me acompanhar até o final desse vídeo com as informações mais relevantes sobre o WIS Soluções. Vamos começar falando basicamente do que ela faz. Tá no nome, né, gente? WIS Soluções e Corretora de Seguros. Ela trabalha aí com serviços bancários e também com a corretagem de seguros. Então ela trabalha desde a parte do atendimento, oferecendo consórcio, também com essa parte de corretagem de seguros, etc e tal. O que estava preocupando muita gente até o início do ano é porque ela trabalhava exclusivamente com a Caixa Econômica Federal. E aí tinha rumores de que talvez a Caixa Econômica Federal poderia talvez não renovar o contrato com a WIS e aí ela vai ficar sendo seu único cliente. Mas essa história mudou na metade do ano agora, quando o WIS Soluções comprou 40% da Interseguros. Então acho que o pessoal deu uma acalmada aí, apesar de ela ter aí basicamente 2 clientes principais, né? De qualquer maneira, vamos falar sobre alguns dados financeiros dela para entender, né, que pé que anda essa empresa, se ela é rentável, se ela não é, etc e tal, se faz ter, assim, sentido ter ela na nossa carteira ou não. Vamos começar falando do lucro dela. Desde que ela fez o seu IPO na Bolsa de Valores e todos os resultados que ela tem entregue, ela sempre entregou lucro, ela entrega lucros constantes e eles vêm crescendo de pouquinho em pouquinho, às vezes dá uma resvaladinha assim, sabe, cai um pouquinho, mas ainda assim é lucro e por conta disso, então, que ela também acaba se tornando uma boa pagadora de dividendos. Mas antes de partir para esse indicador dos dividendos, vamos falar do lucro, que no segundo trimestre de 2019, ela teve um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Ela tem aí os dividendos, vamos dizer assim, gordinhos, porque ela pagou quase R$1 de dividendo somente nesse ano de 2019, fazendo com que o seu dividend yield ficasse em mais de 10%. E aí esse mais de 10% eu acho que já responde uma pergunta que muito me fazem. Bea, por que você não investe tanto em fundos imobiliários para, né, receber os dividendos, etc e tal? E eu digo, porque tem empresas na Bolsa de Valores que conseguem pagar muito mais do que os fundos imobiliários. E da mesma maneira que os dividendos de fundos imobiliários não são tributados, ainda os das ações também não são. Claro que depende muito da reforma econômica, o que o Paulo Guedes vai, enfim, lançar aí pra gente, que não é nada tão claro ainda, mas por hora tá todo mundo livre da tributação dos dividendos. Então, o WIS, ela entrega dividendos gordinhos e eu acho que isso chama muita atenção das pessoas. Mas vale a pena a gente falar de outros indicadores bem importantes. Tem algumas regrinhas de bolso para esses indicadores? Tem. Mas sempre a ponderação que eu faço é estude cada setor e entenda se faz sentido ou não essa regrinha de bolso. Por quê? Quando a gente olha para a margem líquida, eu quero ver uma margem líquida acima de 10%. Porém, dependendo do setor, isso é praticamente impossível. Então, cada setor você vai ter aí alguns indicadores que são mais plausíveis ou não, cabe você estudar cada um. No caso de WIS Soluções, a sua margem líquida está em 34%, um pouquinho mais, na verdade, o que é muito positivo, considerando uma regrinha de bolso, mas se você comparar aí com outras empresas que também são do setor financeiro, essa é uma margem bastante alta. Um outro indicador que muitas pessoas olham e pensam assim, caramba, gente, como que ela tem um ROI de mais de 100%? Ela é tão rentável assim? E talvez esse ROI super elevado, muitas vezes é porque quanto menor a empresa e maior o seu crescimento aí rápido, ela vai acabar entregando um ROI um pouco maior do que empresas que talvez já estão lá super consolidadas e que crescem um pouquinho só por ano. De qualquer maneira, ela tem esse ROI elevado também. Vale a pena a gente bater um pouquinho naqueles indicadores de preço que vocês sempre pedem. Tem gente que acha que preço não importa, tem gente que acha que preço importa e tem gente que tá meio em cima do muro e não sabe muito bem
para que lado escolher, mas a gente traz aí os indicadores que mesmo que talvez você não dê tanta bola, você pode sempre dar uma espiadinha para você saber onde que você está se metendo. Quando a gente fala do PL, que é o preço pelo lucro, ele até que pode indicar que o iSoluções ainda ela não é uma ação que está cara, mesmo subindo 73%, porque ele está sendo negociado em aproximadamente 8 vezes. Na nossa regrinha de bolso, a coisa começa a ficar muito cara quando está aí acima de 15, acima de 20 vezes, mas volto a dizer, tudo depende do setor que a empresa está inserida e também do seu histórico desse indicador. Quando a gente vai olhar para o PVP, por exemplo, daí já o PVP pode estar indicando que ela está cara, mas quando você olha o histórico, você vê que é normal ter um PVP aí próximo a 9, por exemplo, ou seja, ela está sendo negociada 9 vezes o seu valor patrimonial. E aí falando nessa questão de patrimônio, etc e tal, quando a gente vai olhar aqueles indicadores da dívida dela, por exemplo, a dívida líquida pelo patrimônio, etc e tal, vocês vão ver que vai estar zerado, porque ela é uma empresa que ela não tem dívidas. Então, se às vezes as pessoas elas estão super preocupadas, que às vezes pegam umas empresas que elas estão muito alavancadas, etc e tal, esse não é o caso de iSoluções. E aí, gente, eu acho que essas eram as principais informações da empresa, trazendo todos os prós, todos os contras, que talvez seja a questão de ter poucos clientes e trabalhar com uma certa exclusividade, vamos dizer assim, ou até mesmo por trabalhar com o cliente Caixa Econômica Federal, que muita gente às vezes só de ouvir esse nome já dá um certo arrepio, né? De qualquer maneira, gente, eu quero saber de você, se depois de todas essas informações, você investiria ou não em iSoluções, e também vou pedir para você já escrever aqui nos comentários qual é a ação que você quer ver aqui no próximo domingo, beleza, minha gente? Se você gostou, mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante para mim. Aproveite o seu domingo e faça excelentes investimentos nesta semana.